Eu vou chamar o Redney aqui, pastor Redney, que venha à frente. Ele é quem vai nos conduzir, ele vai nos trazer a palavra, aceitou de pronto. E ele está completando um ano de ordenação, ordenado ao ministério, né? E Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério junto à Betel em São Vicente, conduzindo ali a juventude daquela igreja, e que o Senhor te use nessa noite. Paizinho querido, nos alegramos porque o Senhor marcou este encontro entre nós nesta noite. Pai, obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Deus, porque temos a liberdade de prestar culto ao Senhor, de adorar ao Senhor. E te peço, Deus, que o Senhor use a vida do Teu servo, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que chegue ao nosso coração, encontre guarida em nossos corações, de maneira que saímos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz, boa noite. Estou aqui tentando me familiarizar sem o microfone às mãos. Confesso toda a minha emoção, primeira vez que eu uso o microfone do Santo Júnior. Eu sei que se você compartilha dessa opinião, mas eu cresci e gostava de assisti-los. Tinha um programa de TV deles lá, estou confessando meu pecado para você. E eu curtia muito, não perdia, passava comecinho de tarde, se eu não me engano, e eu era fã. Então, estou aqui me sentindo lisonjeado. Por favor, depois compartilhe comigo essa filmagem. Eu quero disponibilizar isso para minha família. Meus pais vão ficar felizes com isso. Tá? Glória a Deus. Também quero externar a minha compreensão para o pastor. Como é o nome, pastor? Abelírio. Pastor, eu compreendo, não é fácil. O nosso nome, pelo menos o meu, da minha parte, né? Ele dificulta. Alguém chamado Redney, né? E a depender da região onde você se encontre, as pessoas vão falar o seu nome de diversas maneiras e vão escrevê-la de diversas formas também. Eu atendo, não se preocupe com isso. Se você começar com Red e terminar com algo parecido com Ney, eu vou me voltar para você, vou cumprimentá-lo. Então não se preocupe se ao final desse encontro você tentar pronunciar o meu nome e não conseguir, eu vou compreender. Eu já passei dessa fase de esquentar a cabeça com essa história toda, tá? Mas essas brincadeiras são só para não demonstrar o meu nervosismo. Eu quero, na verdade, te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Vanderlei. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 15. Todo mundo encontrou? 2 Coríntios 4:15. O apóstolo Paulo vai nos dizer assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar pensando com você, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, vai nos dizer, começando esse versículo 15, com essa expressão, tudo isso. E eu acho muito apropriado que nós pensemos um pouco sobre o que Paulo está tratando, porque senão fica difícil pensar e entender aquilo que ele está propondo. Se você voltar comigo, obrigado querido, se você voltar comigo para o comecinho aqui do capítulo 4 da segunda carta também de Paulo aos Coríntios,
desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, quando ele trata sobre tudo isso, basicamente a respeito dos sofrimentos que ele vinha enfrentando e da negação do seu próprio eu, da sua própria vida, com relação ao seu ministério, a sua entrega, a sua total abnegação em favor daqueles que pertencem a Cristo, especificamente aqueles que fazem parte dessa igreja aqui em Corinto. Paulo já escreveu uma primeira carta, pelo menos aquilo que nós temos acesso aqui como sendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, fora toda aquela questão de possíveis cartas que se perderam e etc. Nesta primeira carta que nós temos acesso, Paulo já tratou de outras questões com relação ao pecado, ele já respondeu questões à igreja, questões que a própria igreja havia enviado a Paulo através de alguns irmãos da família de Cloé ou de Chloe, também haviam sugerido a Paulo respostas a respeito de alguns assuntos, como casamento, enfim, algumas outras questões. E agora, nessa segunda carta, Paulo está tendo que lidar com algumas outras dificuldades. Ele precisa responder a alguns irmãos que estão, talvez, ali contrariando o seu ministério, o ministério apostólico. Paulo vai tratar sobre questões que ele não trata na primeira carta, por exemplo, o ministério da reconciliação, assuntos que ele trata especificamente nessa segunda carta. Mas, de forma geral, quando Paulo está falando tudo isso, é justamente porque ele vem discorrendo na sua linha de raciocínio e mostrando a esses irmãos e irmãs que, embora eles estivessem enfrentando bastante dificuldade para reconhecer aquilo que Paulo estava lhes falando a respeito da vida com Cristo, a respeito do seu próprio ministério, a respeito dos sofrimentos que Paulo estava enfrentando e diversas outras coisas, nada disso era por pura vontade, ou era simplesmente porque Paulo tinha prazer no sofrer, ou porque Paulo não tinha mais nada para fazer. Pelo contrário, Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo isso que eu tenho enfrentado, tudo que eu tenho falado com vocês, inclusive os puxões de orelha, todas as regulagens que eu tenho dado a vocês, toda essa questão que tem surgido entre nós, ao ponto de eu evitar uma nova visita a esta igreja, tamanho o pesar que eu tenho causado a vocês, corrigindo-os dos erros, ensinando-os, trazendo-os de volta ao arrependimento. Tudo isso, meus irmãos, é simplesmente porque a graça de Deus tem se revelado, e ela tem se expandido, e ela tem sido motivo de ações de graça para que o Senhor seja glorificado. Então, perceber que tudo isso de Paulo diz respeito basicamente a tudo que ele vem enfrentando no relacionamento com esta igreja, e que não tem sido um relacionamento fácil. Ele chega ao ponto de dizer assim: olha, eu não estou fazendo nada disso porque eu tenho prazer em corrigi-los. Eu não estou fazendo nada disso porque eu tenho prazer em sofrer. Eu não passo por essas perseguições porque eu não tenho mais nada para fazer. Eu tenho passado por tudo isso, o meu ministério, a minha vida, o meu chamado, tudo isso diz respeito a algo muito específico. É para o bem de vocês, é para o nosso próprio bem. E perceber que Paulo começa esse versículo que nós nos dispomos como tema da campanha de missões a examinar, pensando sobre pessoas que são movidas pela graça. Primeiramente me leva a pensar o que leva um homem como Paulo a sofrer dessa maneira tão voluntária. E eu queria examinar uns outros textos contigo nessa hora. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, ainda em 2 Coríntios, mais no capítulo 6, dos versos 3 até o verso 10. 2 Coríntios 6, de 3 a 10. Paulo vai dizer: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos,
em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que declaração extraordinária da parte desse homem. Quero seguir com você um pouco mais. Capítulo 11, de 24 a 28. Segundo aos Coríntios 11, do verso 24 até o verso 28. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Vamos mais adiante. Eu quero agora que você abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 14. Atos 14, de 19 a 20. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, e eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou, voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, em Listra, depois de terem ali curado o paralítico, Paulo é apedrejado, quase até a morte. E por um livramento de Deus, ele não chegou a morrer. E quando os discípulos se aproximam, ele se levanta, junta-se a Barnabé e eles seguem viagem. Atos, capítulo 16, versos 23 e 24. Atos 16, 23 e 24. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A continuação desse texto, nós sabemos que por volta da meia-noite, então, algumas coisas ali aconteceram enquanto eles estavam cantando o hino, as correntes, as cadeias foram abertas, os grilhões foram quebrados diante de um grande terremoto, e há então a conversão da família desse carcereiro. Quando Paulo está nesta cidade, ele ali em Filipos, usado pelo Senhor, acontece a conversão de Lídia, acontece a conversão desse carcereiro, e a resposta desse povo à vida de Paulo, ao ministério de Paulo, a ação do Senhor sobre a vida de Paulo é simples: apedrejem, prendam, guardem, amarrem, tratem esses homens ou esse homem como um criminoso.
E Paulo está então enfrentando parte de tudo isso que ele menciona lá em 2 Coríntios 4,15. A gente vai um pouquinho mais adiante. Atos capítulo 21. De 27 a 32. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus na província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é um homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo. Arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Agora, capítulo 27. A partir do versículo 13. Atos 27, a partir do verso 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram onde eu estou? Lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se.
Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isso, tomou o pão e tendo dado graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas, e depois de terem comido até ficaram satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortaram as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou no banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Paulo naufraga. E eu não sei se você gosta de passeio de barco, mas eu tenho pavor de água, pavor. 14 dias a deriva me teria feito surtar. Mas o Senhor, graciosamente, se revela a Paulo e aquieta o coração dele e o coração do restante desses homens. Eu quero ir um pouco além. Agora, aqui no capítulo 28, do verso 1 ao verso 3. Depois que eles finalmente chegam em terra firme, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando nos colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Meu Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Filipenses capítulo 1. De 20 a 26. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Capítulo 4, aqui de Filipenses também,
verso 11 até o verso 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, por que eu fiz questão de ler esse monte de texto? Talvez não tenha ficado tão claro assim. Mas se você percebeu, se você observou, todos esses textos narram para nós momentos extremamente difíceis da vida de Paulo. Momentos em que este homem, por amor a Cristo, por amor à igreja ou às igrejas, por amor aos irmãos, chega ao ponto de dizer assim: olha, eu prefiro morrer e estar com Cristo, mas por saber que ainda há algo importante para ser realizado por mim, para o bem de vocês, para a alegria de vocês, para a edificação de vocês, então eu estou convencido de que nada me acontecerá e de que eu ainda permanecerei entre vocês. A cabeça de Paulo, o coração desse homem era tão claro, era tão convicto, era tão consciente de quem ele era, do porquê dele existir, do porquê de Deus o ter chamado, da razão desse homem ter sido convocado, comissionado por Deus para esse ministério, que absolutamente nada era capaz de abalar a sua fé, a sua convicção. Paulo não tinha a sua própria vida como preciosa, desde que ele cumprisse a carreira para a qual ele havia sido chamado. Este homem passa por todas as espécies, por todos os tipos de danos, de perdas. Ele aprendeu a viver bem, contente em Cristo, satisfeito em toda e qualquer circunstância. E quando eu volto para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, e eu vejo Paulo dizendo tudo isto, embora as situações me oprimam, embora as pressões exteriores sejam grandes, e inclusive as pressões interiores, por amor às igrejas, tudo isso eu tenho passado para o bem de vocês. Eu começo a me perguntar, a única coisa que me vem à mente é justamente isso: o que leva alguém a abrir mão de si de uma forma tão forte? O que leva este homem a abrir mão da sua própria vida, a se dispor a passar por naufrágio, se dispor a ser açoitado, se dispor a ficar preso, se dispor a ser humilhado, a fugir da cidade dentro de um cesto? O que leva esse homem a passar por tanto constrangimento? O que leva Paulo a abrir mão da sua integridade física? O que leva este homem a morrer para si de uma forma tão intensa, tão absoluta, que ele começa a dizer assim: olha, até que Cristo seja forjado, formado em vocês, eu estou disposto, se necessário, a sentir dores de parto. Meus irmãos, homens, a gente não tem noção do que é dor de parto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu acho que eu não teria filho se eu fosse sentir as dores de parto. Mas é um negócio. Minha esposa padeceu um pouquinho, porque durante todo o processo, a única coisa que eu conseguia fazer era segurar a mão dela e fazer cara de conteúdo. Eu disse: Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que falar, né? Mas é um processo extremamente doloroso. A alegria que está por vir é tremenda. É só o neném aparecer que tudo vai embora. Mas até isso acontecer, queridos, o dor. E este homem está dizendo: eu suporto todas as dores necessárias para que Cristo seja formado em vocês. O que leva alguém a não só falar, mas a viver todas estas experiências? Eu penso que essa atitude de Paulo, ela é totalmente contrária àquilo que a nossa geração, incluindo aí na vida de vocês mais novos,
A nossa geração tem sido bombardeada dia após dia. Porque o que esta geração mais ouve, mais vê, mais recebe de influência é que você nasceu para ser feliz. Custe o que custar, você pode pisar em quem for necessário, desde que você consiga aquilo que vai fazer você feliz. Você não precisa dar satisfação para ninguém, porque Deus te fez para ser feliz. Você existe porque Deus te quer feliz. E você vai prosperar. Você vai receber tudo aquilo que o seu coração deseja. Venha aqui nessa noite, venha. Nós temos uma campanha nesta igreja, talvez aqui não, mas a gente pode fazer na Betel. Uma campanha em que você vai receber aquilo que o seu coração mais anseia. E você vai sair completamente satisfeito, pleno. Porque o Evangelho nos torna completamente satisfeitos em nós mesmos, né? E eu vejo o apóstolo Paulo vivendo o oposto disso. Eu vejo esse homem abrindo mão de tudo, ao ponto de dizer assim: olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Quais coisas que ficaram para trás? O título, todo o seu estudo, toda a sua credibilidade junto aos fariseus. Eu vejo esse homem abrindo mão de toda a sua reputação, abrindo mão ao ponto de ser perseguido pelo seu próprio povo, quando os líderes judeus, aqueles mesmo que conviveram com Paulo, quando esse jovem, por exemplo lá em Atos, consentia na morte de Estevão, as roupas eram lançadas aos seus pés. Ele fazia ali parte, como um grande desejo de ser parte do Sinédrio. E toda essa liderança, todos eles compartilhavam das mesmas opiniões, mas ele foi capaz de abrir mão de todo o seu passado e dizer assim: eu me esqueço de tudo aquilo que era importante, que tinha valor para mim, porque o que para mim era lucro, o que para mim antes tinha valor, hoje eu considero como esterco, a fim de obter o prêmio, a fim de seguir a Cristo, de alcançar a Cristo, de conquistar o prêmio da soberana vocação. Eu fico pensando, por que este homem age dessa maneira? Por quê? É simples, queridos. Porque Paulo é um homem movido pela graça. Porque Paulo é um homem movido pela graça. Paulo é um homem totalmente constrangido por essa graça que o alcançou. Abra comigo, por favor, no capítulo 5, lá de 2 Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 5, de 13 a 21. Paulo vai dizer assim: pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, carnal. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe o que leva Paulo a morrer para si dessa forma tão intensa, total, integral, e abrir mão de todos os seus planos, abrir mão de todos os seus interesses pessoais, abrir mão de toda a sua reputação, de toda a sua vida, abrir mão da sua família, por amor a Cristo, por amor à igreja, ao ponto de passar por tudo isso para o bem deles e nosso? Esse homem, movido pela graça, alcançado por essa graça, era um homem totalmente constrangido pelo amor de Deus que o alcançou. Meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas palavras, ele tem uma convicção, uma clareza absurda com relação àquilo que ele havia sido. Ele, em momento algum, se enxerga de uma forma diferente. Ele não se enxerga como um bom rapaz. Muito pelo contrário. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz com ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Olha como esse homem se enxerga. Ele diz: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, eu sou o pior dos pecadores. Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu não sei como você se enxerga, mas eu sei a forma como eu me vejo. E quando eu paro e olho para mim, eu sei o quanto eu sou pobre e miserável. Eu olho para a minha vida e eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi capaz de olhar para mim e por pura graça e misericórdia estender a sua mão na minha direção e me resgatar do meu lamaçal, do meu charco de lodo, e me arrancar dessa condição de podridão. Você talvez não me conheça e olhe, assim como muitas vezes as igrejas olham para o pastor e dizem: esse homem é um homem perfeito. Mas absolutamente a resposta é não, porque eu sei a minha podridão, eu conheço as minhas áreas frágeis, vulneráveis, e eu sei que se não for a graça do Senhor sobre mim, ai de mim. Paulo tem uma visão perfeita a respeito de si. E é por causa dessa visão correta a respeito de si, por saber que ele foi perseguidor, por saber que ele foi esse que blasfemou contra o próprio Deus, por saber que ele matou, que ele consentiu na morte, por saber que ele fez tudo quanto pôde para impedir que o Evangelho avançasse, por saber de todo o seu passado, de todo o seu histórico, de toda a sua podridão, esse homem é constrangido pelo amor de Deus, que o amou primeiro enquanto ele ainda era pecador.
escamas lhe caíram dos olhos, lá em Atos capítulo 9, é por causa desse amor que o constrange, que Paulo olha para Cristo e ele diz assim: tudo que eu devo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por causa dele, porque ele viu valor em mim onde ninguém mais veria. E esse amor que o constrange o faz capaz de abrir mão de tudo para viver exclusivamente em obediência, em função daquele que lhe concedeu a vida. É por isso, por essa visão ajustada, adequada, por essa compreensão adequada da graça, da misericórdia, do favor de Deus, que Paulo é capaz de passar por todas aquelas intempéries, por todos aqueles problemas, de enfrentar todas aquelas circunstâncias, porque ele sabe o valor da graça, ele sabe o valor da misericórdia, ele sabe o valor do sangue derramado, ele sabe o preço pago para que ele fosse alcançado e para que nós fôssemos alcançados. E aí, quando eu olho para a nossa geração e eu vejo tanta dificuldade em abrir mão de projetos pessoais a fim de que o Senhor seja exaltado e glorificado, eu chego à conclusão de que nos falta a correta compreensão de quem nós somos, de quem nós fomos e daquilo que o Senhor tem feito por mim e por você. Porque quando nós compreendemos adequadamente a obra de Cristo e nós somos constrangidos por esse amor que nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, não há resposta diferente senão entender que aqueles que vivem, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. Eu não sei para quem você tem vivido. Talvez você esteja vivendo ainda para você mesmo, ou para você mesma. Talvez os seus sonhos, os seus planos pessoais, as realizações que o seu coração tanto deseja, ainda seja aquilo que te move. Mas eu olho para Paulo, eu olho para essa palavra, olho para os sofrimentos que ele enfrentou, e eu vejo um homem movido por gratidão, movido pela graça, movido pelo amor do Senhor que o manteve constrangido durante toda a sua vida. O que te move, meu irmão? O que te move? Porque se a graça não te move, se o amor não te move, ele não te constrange, então talvez a gente ainda não tenha compreensão exata do que aconteceu na cruz e do quanto nós somos devedores a esse Deus. Eu penso que a gratidão, a obediência, ela é proporcional à nossa compreensão a respeito da obra de Cristo. À medida que nós compreendemos perfeitamente a obra realizada por Cristo, a resposta diante dessa compreensão é a obediência, a sujeição, a entrega, a morte. E acredito que a gente precisa abrir os olhos para compreender melhor a obra da cruz. Quero seguir caminhando para o final. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, no finalzinho do versículo, Paulo vai dizer assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Então, algo chamado Warren
Wiersbe, ele diz que tudo que começa com a graça conduz à glória. Tudo que começa com a graça conduz à glória. E pensando nessa frase, eu entendi de duas formas. A primeira coisa é que dentro da linha de raciocínio de Paulo, de que essa graça alcançando um número cada vez maior de pessoas para transbordar as ações de graça para a glória de Deus, a primeira coisa é que todo aquele e toda aquela que foi alcançado pela graça, que reconhece perfeitamente aquilo que foi, aquilo que fez, onde estava e o que aconteceu depois que Cristo entrou em sua vida e o transformou e a transformou, todas as pessoas que compreendem adequadamente isso, o poder da graça, vão viver para a glória de Deus. A graça alcançando um número cada vez maior de pessoas, através de mim e de você, sofrendo, se necessário, como testemunhas desta graça, vai render glória ao nome daquele que nos salvou, nos alcançou, nos perdoou e nos adotou, como o apóstolo João vai falar na sua primeira carta. Vejam quão grande amor nos tem concedido o nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse amor que constrange, nos adota. A consequência primária disso é: o nome do Senhor será glorificado, porque essa graça, agindo por mim e por você, alcançará muitos outros e muitas outras. E a segunda coisa que eu entendo a partir do momento em que uma vida começa pela graça e conclui em glória, é que a consequência final de uma vida movida pela graça é justamente a glória que há de ser revelada. É a glória dos céus. Se você foi alcançado e alcançada pela graça, se você é alguém movido ou movida pela graça, a sua vida não faz outra coisa em tudo que você faz, a não ser glorificar o nome do Senhor. Quer você coma, quer você beba, você faz para a glória do Senhor. Fazendo ou não fazendo, o Senhor é glorificado. E a última consequência disso é que um dia, quando o Senhor voltar em glória, nós estaremos com Ele nessa glória eterna. Eu olho para a vida de Paulo, meus irmãos, e aquele homem que antes era movido pelo ódio, agora é movido pelo amor que o constrangeu. Eu olho para a vida de Paulo e eu vejo que aquele homem, aquele jovem, que antes era movido pela sua própria carne, agora é movido pelo Espírito Santo. Eu olho para esse homem e tudo que eu consigo ver na vida de Paulo é um homem totalmente movido pela graça que o alcançou. A grande questão, meus irmãos, é se de fato essa graça nos tem alcançado. Porque se ela nos alcançou, ela vai nos impulsionar e nos mover. E nada além disso nos moverá. Nós não seremos movidos pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios desejos. Nós não seremos movidos pela nossa própria carne, pela nossa natureza carnal. Nós não seremos movidos por nenhum outro sentimento ou razão, senão pela graça, pelo amor que constrange e pelo Espírito Santo, que ainda hoje comissiona homens e mulheres para fazerem com que essa graça alcance cada vez mais um número maior de pessoas, a fim de que o Senhor seja glorificado. Minha oração é porque a graça do Senhor nos envolva totalmente. Meu desejo é que os nossos olhos sejam abertos para que nós compreendamos o valor do sangue derramado, para que nós compreendamos quem nós somos, para que nós fomos chamados, de onde nós fomos tirados
a fim de que nós valorizemos a graça do Senhor e sejamos dela agentes, embaixadores, para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos lá. Querido Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é esse Deus de toda graça. Obrigado porque, como o próprio apóstolo Paulo nos diz no capítulo 1 da sua segunda carta aos Coríntios, o Senhor é o Pai de toda misericórdia. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque a tua mão nos resgatou, Senhor, nos resgatou. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor, com o seu grande amor, nos adotou, nos regenerou, nos salvou, nos lavou, nos amou primeiro, Senhor. E esse amor precisa nos constranger, ó Deus. Este amor precisa nos chocar, nos escandalizar, no sentido de nos despertar, Senhor, para o poder, para a necessidade de servi-lo, de amá-lo, de corresponder de forma condizente com a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, mova-nos. Espírito Santo, move os nossos corações, Senhor. Mova-nos, porque nós precisamos viver não mais para nós mesmos, mas viver para o Senhor. Viver como embaixadores, viver, Senhor, como homens e mulheres que são livres porque foram libertos por Cristo Jesus, mas que agora são escravos e escravas da graça de Cristo. Senhor, corrija a maneira como nós nos enxergamos, porque nós não somos bonzinhos, nós não fomos alcançados porque o Senhor achou em nós algo de valor. Nós somos alcançados, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Isso é dom do Senhor, é presente teu, Pai. Que esta graça nos mova, assim como moveu o apóstolo Paulo. Se necessário, que nós carreguemos as marcas no nosso próprio corpo, a fim de que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor agora. Que vocês estejam com o coração voltado a Ele, pensamento no louvor e louvando de coração vocês. Espírito
Nós te agradecemos porque o Senhor deixou para nós exemplos como a vida de Paulo, e que nós possamos de fato ser movidos pela tua graça, ser movidos pelo teu amor, a exemplo de Paulo, a exemplo de Cristo, que nós possamos se parecer cada vez mais contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, nos dê uma ótima noite. É que eu oro e agradeço. Amém.